Adiantaram a festa de Natal para eu não chegar a tempo. Então cortei a festa de Ano Novo da família. Era dia 22 de dezembro de 2024 e eu estava voltando de Florianópolis para Curitiba depois de resolver uns assuntos da empresa. A viagem tinha sido rápida, só 3 dias, mas necessária. O calor de Santa Catarina ainda estava na minha pele quando o avião pousou na base aérea. Peguei minha mala, liguei o carro no estacionamento e senti aquele frio característico de Curitiba no final do ano. O céu estava cinza, carregado, como se fosse chover a qualquer momento. No caminho para casa, passei pela Avenida Cândido de Abreu e vi as decorações de Natal ainda acesas nos postes. Pisca-piscas coloridos, guirlandas, estrelas douradas. Curitiba sempre fica bonita nessa época. Sorri sozinho no carro pensando na ceia que eu ia organizar. Tinha combinado com os meninos que a gente ia se reunir no dia 24, como sempre. Rafael, Beatriz, Marcelo, meus 3 filhos. E claro, meus netos, Lucas e Sofia. Só de pensar nos 2 pedindo colo, meu peito aquecia. Eu sempre fui um cara de família. Mesmo depois do divórcio com a Cláudia, há 7 anos, nunca deixei de estar presente. Nunca deixei de ajudar. As contas da faculdade dos meninos eu paguei. O carro do Rafael eu dei entrada. O apartamento da Beatriz eu avalicei. E nunca, nunca mesmo cobrei nada disso deles. Porque para mim, ser pai era isso, dar sem esperar receber. Cheguei em casa por volta das 6 da tarde. A casa estava silenciosa. Coloquei a mala no quarto, tomei um banho demorado e fui preparar um café. Sentei na varanda dos fundos, olhando para o quintal, onde tinha um pé de jabuticaba carregado de frutos. Foi ali, com a xícara fumegante na mão e o barulho dos pássaros ao fundo, que meu celular vibrou. Era uma mensagem do Rafael. Pai, tudo bem? O Natal já passou aqui em casa. Foi muito bom. Segue as fotos. Li a mensagem 3 vezes. Não fazia sentido. O Natal já passou? Como assim? Abri as fotos que ele mandou. E ali na tela do meu celular vi tudo. A mesa decorada. Peru assado. Farofa. Arroz com passas. Meus 3 filhos sorrindo. A Cláudia, minha ex-mulher, no centro da foto, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. A irmã dela, Vânia, ao lado, e ali no canto, sentados no chão perto da árvore de Natal, meus netos. Lucas com um carrinho novo na mão. Sofia com uma boneca. Senti meu estômago revirar. A xícara quase caiu da minha mão. Antes de conseguir processar qualquer coisa, liguei para o Rafael. Ele atendeu no 3º toque com aquela voz tranquila de sempre. Oi, pai. Chegou bem? Rafael? Minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Como assim o Natal já passou? Houve uma pausa. Ouvi ele suspirar do outro lado. Ah, pai, é que a gente achou melhor adiantar. Você estava viajando, né? E todo mundo tinha compromisso no dia 24. A Beatriz ia viajar com o marido. O Marcelo tinha um evento. Então a mãe sugeriu que a gente fizesse no dia 20. Foi mais prático. Mais prático? Repeti, ainda tentando entender. E ninguém achou importante me avisar? Pai, a gente sabia que você ia estar fora. E, sinceramente, ele hesitou. Você nunca ajuda muito nessas coisas mesmo, né? A gente sempre organiza tudo, faz tudo, então achamos que seria tranquilo. Eu nunca ajudava? Fiquei em silêncio, não porque não tinha o que falar, mas porque se eu abrisse a boca naquele momento, ia falar coisas que não poderia retirar depois. Tá bom, Rafael. Obrigado por me avisar. Desliguei antes que ele respondesse. Fiquei ali, na varanda, com o celular na mão e o peito apertado. O vento frio de Curitiba bateu no meu rosto, e foi nesse momento que percebi, eu tinha sido apagado. Simplesmente apagado. Se você também já se sentiu invisível dentro da própria família, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. E se inscreve no canal para não perder o restante dessa história. Voltei a olhar as fotos, uma por uma, e foi aí que notei algo. No canto de uma das imagens, meio desfocada, vi a dona Irene, mãe da Cláudia. Ela estava de costas saindo da sala, parecia estar indo embora. Aquilo me intrigou. A dona Irene sempre foi diferente da filha. Sempre foi justa comigo, mesmo depois do divórcio. Ela sabia a verdade. Sabia quem tinha traído quem. Sabia de tudo. Peguei o telefone de novo e, quase sem pensar, liguei para ela. Dona Irene?
José Roberto, a voz dela saiu cansada, pesada. Eu estava esperando sua ligação. A senhora estava lá? Estava, mas saí assim que vi o que estavam fazendo. Ela respirou fundo. José, eu não concordo com isso. Não concordo nem um pouco. Minha filha está criando seus netos do jeito errado. E seus filhos, eles não enxergam o que você faz por eles. Eu senti um nó na garganta. Dona Irene, eu só queria estar com eles no Natal. Eu sei, meu filho. Eu sei. Ela fez uma pausa. Mas talvez seja a hora de você mostrar para eles o que é ficar sem você. Não com raiva, mas com dignidade. Agradeci e desliguei. Fiquei ali, na varanda, até o céu escurecer completamente. O frio aumentou, mas eu não sentia. Só sentia a dor. E foi naquela noite, sozinho na minha casa vazia, que tomei uma decisão. Se eles achavam que eu nunca ajudava, então era hora de realmente não ajudar mais. E o que José Roberto fez a seguir chocou toda a família. Passei a noite inteira acordado. Deitado na cama, olhando para o teto do quarto, eu via as luzes dos carros passando pela rua e projetando sombras nas paredes. Curitiba estava mais silenciosa que o normal. Era véspera de Natal, e as pessoas estavam com suas famílias. Menos eu. Levantei da cama por volta das 5 da manhã. O sol ainda não tinha nascido. Fui até a cozinha, preparei um café forte e sentei na mesma varanda de ontem. O pé de jabuticaba estava ali, firme, cheio de frutos. Pensei em quantas vezes os meninos subiram naquela árvore quando eram pequenos. Rafael, o mais velho, sempre ajudava os irmãos a pegar as frutas mais altas. Beatriz reclamava que sujava a roupa. Marcelo ria de tudo. Onde foi que eu errei? Peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Tinha centenas de registros. Aniversários, formaturas, churrascos aqui em casa. Eu sempre estava lá. Sempre. Mesmo depois do divórcio, mesmo depois da traição da Cláudia, eu nunca abandonei meus filhos. Parei numa foto específica. Era do aniversário de 5 anos do Lucas, meu neto mais velho. Ele estava no meu colo, sorrindo com aquele sorriso banguela, segurando um bolo de chocolate que eu tinha encomendado. Rafael e a esposa estavam ao lado, felizes. Lembrei que naquele dia eu paguei toda a festa. Aluguel do salão, decoração, buffet, quase R$ 8.000. E fiz isso de coração. Você nunca ajuda, foi o que o Rafael disse ontem. Coloquei o celular na mesa e respirei fundo. Não era raiva que eu sentia. Era decepção. Uma decepção profunda que doía mais que qualquer traição. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Entrei em casa, fui até o escritório e liguei o computador. Abri a planilha onde eu controlava todas as despesas que tinha com os filhos. Sim, eu tinha uma planilha. Porque eu sempre fui organizado. Sempre gostei de saber para onde meu dinheiro ia. E o que eu vi ali me deixou impressionado. Nos últimos 7 anos, desde o divórcio, eu tinha investido quase R$ 400.000 nos meus 3 filhos. Pagamentos de faculdade, ajuda com aluguel, entrada de carro, mensalidade de escola particular para os netos, empréstimos que nunca foram cobrados, viagens que eu paguei para eles descansarem. R$ 400.000. E eles achavam que eu nunca ajudava. Peguei o telefone e liguei para o meu contador, o Sérgio. Ele era um cara de confiança. Trabalhava comigo há mais de 15 anos. Sérgio, bom dia. Desculpa ligar cedo, mas preciso de um favor. Bom dia, José. Sem problema. O que precisa? Quero que você cancele todas as transferências automáticas que eu faço para os meus filhos. Todas. A partir de janeiro, nada mais sai da minha conta para eles. Houve um silêncio do outro lado. José, tem certeza disso? Tenho. E tem mais uma coisa. Aquela festa de Ano Novo que eu ia fazer na chácara, quero cancelar tudo. Buffet, decoração, música, cancela tudo e me manda o valor de multa. Eu pago. Entendi. Vou fazer isso hoje mesmo. Mas, posso perguntar o que aconteceu? Depois eu conto, Sérgio. Obrigado. Desliguei e senti um peso sair do meu peito. Não era alívio. Era a sensação estranha de quem acabou de fechar uma porta que sempre esteve aberta. A chácara. Aquele lugar era especial. Ficava a 40 minutos de Curitiba, numa região de chácaras perto de Campo Largo. Tinha uma casa grande, com varanda de madeira, um lago com carpas, churrasqueira de tijolo à vista e um gramado enorme onde os netos corriam. Todo ano novo,
Desde que comprei o lugar, há 5 anos, eu fazia uma festa lá. Chamava os filhos, os netos, alguns amigos próximos. Era tradição. Este ano ia ser diferente. Era dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal. Eu sabia que logo os meninos iam começar a me ligar, perguntando sobre a festa de Réveillon, porque essa, diferente do Natal, era sempre na minha chácara, e eles adoravam. Passei o dia organizando a casa. Limpei, arrumei, coloquei uma roupa limpa. Por volta das 3 da tarde, o telefone tocou. Era a Beatriz, minha filha do meio. Oi, pai. Oi, filha. Pai, tudo bem com você? Vi que o Rafa mandou as fotos do Natal. Foi uma delícia, né? Respirei fundo antes de responder. Foi, Beatriz. Parecia estar tudo muito bonito mesmo. Então, pai, eu estava ligando para confirmar a festa de Ano Novo. Vai ser na chácara, né? Eu e o Rodrigo já estamos ansiosos. A Sofia também. Ela adora lá. Na verdade, Beatriz, esse ano não vai ter festa. Silêncio. Como assim, pai? Cancelei, não vai ter festa de Ano Novo na chácara este ano. Mas por quê? A gente sempre faz. Eu sei, mas este ano resolvi fazer diferente. Pai, você tá bravo por causa do Natal, é isso? Eu poderia ter explodido, poderia ter dito tudo que estava engasgado. Mas não fiz isso, porque a dona Irene tinha razão. Se eu ia fazer isso, tinha que ser com dignidade. Não estou bravo, filha. Só estou cansado. Cansado de quê? De ser invisível. E desliguei. Fiquei ali, sentado na sala, olhando pela janela. A rua estava movimentada. Famílias passavam carregando sacolas de presentes. Crianças corriam nas calçadas. Todo mundo tinha para onde ir. Todo mundo tinha com quem estar. Menos eu. Meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens chegavam uma atrás da outra. Rafael, Beatriz, Marcelo, todos querendo saber o que estava acontecendo, todos exigindo explicações. Não respondi nenhuma, porque pela primeira vez em muitos anos eu tinha colocado meus limites. E isso, por mais doloroso que fosse, me deu uma sensação estranha, uma sensação de liberdade. Naquela noite, enquanto Curitiba se preparava para o Natal, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Peguei meu carro e dirigi até a chácara. O caminho estava escuro, iluminado apenas pelos faróis. Quando cheguei, abri o portão e estacionei em frente à casa. Saí do carro e caminhei até a varanda. O ar estava fresco, com cheiro de terra molhada e mato. As estrelas brilhavam no céu limpo do interior. Sentei numa das cadeiras de madeira e fiquei ali, em silêncio. E foi naquele silêncio que percebi algo importante. Eu tinha passado anos tentando manter a família unida. Mas uma família não se mantém com dinheiro. Se mantém com respeito. E respeito era exatamente o que eu não estava recebendo. José Roberto estava prestes a descobrir que suas decisões teriam consequências muito maiores do que ele imaginava. Era dia 24 de dezembro. Natal. Acordei na chácara. Tinha dormido ali mesmo, na varanda, enrolado num cobertor velho que tinha no armário da casa. O sol estava nascendo, tingindo o céu de laranja e rosa. Os pássaros cantavam alto. Sabiás bem-te-vis rolinhas. A natureza não se importava com datas. Ela só existia. Levantei da cadeira, espreguicei e entrei na casa. Fui até a cozinha e preparei um café na cafeteira velha que ficava lá. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. O lago estava tranquilo, com as carpas nadando devagar. O gramado precisava ser cortado. As árvores ao redor estavam cheias, verdes, vivas. Peguei minha xícara e voltei para a varanda. Sentei e liguei meu celular. Tinha 47 mensagens não lidas. A maioria era dos meus filhos. Rafael. Pai, a gente precisa conversar, por favor. Beatriz. Pai, não entendo o que está acontecendo. Você está bem? Marcelo. Véi, que parada é essa? Cancela a festa e some, que viagem. E tinha uma mensagem da Cláudia, minha ex-mulher. Fazia meses que ela não falava comigo diretamente. Cláudia. José, os meninos estão preocupados. Você precisa parar com essa birra. Birra. Eu estava sendo acusado de fazer birra. Não respondi nenhuma mensagem. Ao invés disso, bloqueei o celular e fiquei só olhando para o horizonte. O dia estava bonito, quente, mas com uma brisa gostosa. Era o tipo de dia perfeito para um churrasco em família. Mas eu estava sozinho. Passei o dia inteiro na chácara, limpei a casa, cuidei do jardim, consertei uma tábua solta na varanda.
Trabalho manual sempre me acalmava. Meu pai, que já tinha falecido há 15 anos, sempre dizia que mão ocupada é cabeça tranquila. E ele estava certo. Por volta das 5 da tarde, quando o sol começou a se pôr, sentei na beira do lago. As carpas se aproximaram, esperando comida. Joguei uns pedaços de pão que tinha trazido e fiquei observando elas comerem. Foi aí que ouvi o barulho de um carro chegando. Levantei, curioso. Não estava esperando ninguém. Caminhei até a frente da casa e vi um Fiat Uno branco estacionando. A porta se abriu e de lá saiu a dona Irene. Ela estava com um vestido florido simples, uma bolsa a tiracolo e uma sacola de pano na mão. Dona Irene? Perguntei surpreso. Boa tarde, José Roberto. Ela sorriu cansada. Espero não estar incomodando. Claro que não, mas o que a senhora está fazendo aqui? Ela levantou a sacola. Trouxe comida. Imaginei que você estivesse sozinho no Natal. E ninguém merece passar essa data sem uma refeição decente. Senti meu peito apertar. Fazia tanto tempo que alguém tinha um gesto de cuidado comigo. Dona Irene, a senhora não precisava... Precisava sim. Ela me cortou, mas com delicadeza. Agora me ajuda a levar isso para a cozinha que tá pesado. Entramos juntos. Ela tinha trazido uma travessa de peru assado, farofa, arroz, uma tigela de salada de maionese e até um panetone. Colocamos tudo na mesa da cozinha. A senhora fez tudo isso? Fiz. Levantei cedo hoje. Ela puxou uma cadeira e sentou. Senta aqui comigo, José. Vamos conversar antes de comer. Sentei do outro lado da mesa. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas cheios de bondade. Eu sei o que você está sentindo. Ela começou. E quero que saiba que eu não concordo com o que minha filha e meus netos fizeram. Dona Irene, deixa eu terminar. Ela levantou a mão. A Cláudia sempre foi assim, desde criança. Manipuladora, egoísta. Eu tentei educar ela diferente, mas às vezes a gente falha como mãe. E ela passou isso para os seus filhos. Eu não sabia o que dizer. Quando eu soube que eles tinham adiantado o Natal sem te avisar, eu fiquei furiosa. Fui lá no dia 20, sim, mas quando vi todo mundo rindo, comendo, abrindo presentes, como se nada estivesse errado, eu não aguentei. Peguei minha bolsa e saí. Eles perguntaram por que a senhora foi embora? Perguntaram, e eu disse a verdade. Disse que era uma falta de respeito com você. A Cláudia me chamou de dramática. O Rafael disse que eu estava exagerando. Ela balançou a cabeça. Mas eu não ligo. Porque eu sei quem você é, José Roberto. Eu vi como você cuidou dos seus filhos, mesmo depois de tudo que minha filha fez com você. Senti minha garganta apertar. Eu só queria ser pai, dona Irene. Só isso. E você foi. Um ótimo pai. Mas agora eles precisam aprender. E você tomou a decisão certa. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O vento batia nas árvores lá fora. Era um silêncio confortável. Vem, vamos comer. Ela se levantou e começou a arrumar os pratos. Jantamos juntos. Ela contou histórias da infância dela, do marido que tinha falecido há 10 anos, de como Curitiba era diferente antigamente. Eu ri de verdade pela primeira vez em dias. Depois do jantar, ficamos na varanda. O céu estava cheio de estrelas. A noite estava fresca. José, posso te dar um conselho? Ela perguntou. Claro, dona Irene. Não volte atrás na sua decisão. Não por raiva, mas porque é o certo. Seus filhos precisam entender o valor do que tinham. E isso só vai acontecer quando eles sentirem a falta. Mas e se eles nunca entenderem? Então você saberá que fez tudo o que podia e vai poder seguir em frente em paz. Ela ficou até às 9 da noite. Quando foi embora, me deu um abraço apertado. Feliz Natal, José Roberto. Feliz Natal, dona Irene. E obrigado. Por tudo. Ela entrou no carro e foi embora. Fiquei na varanda, vendo as luzes traseiras do Uno sumirem na estrada escura. Voltei para dentro da casa e deitei no sofá. Liguei a TV, passava um filme de Natal. Desses antigos, com família reunida, risadas, presentes. Desliguei e fiquei no silêncio. Meu primeiro Natal sozinho em 59 anos. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia perdido. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. E o que José Roberto não sabia é que suas decisões já estavam gerando consequências graves na vida dos seus filhos. Os dias entre o Natal e o Ano Novo sempre foram estranhos. Aquele período em que o tempo parece não existir direito, onde a gente fica meio perdido entre o que passou e o que vem. Mas esse ano, para mim,
Esses dias foram diferentes. Fiquei na chácara. Não voltei para Curitiba. Passei os dias cuidando do lugar, lendo uns livros velhos que tinha na estante, caminhando pela propriedade. De manhã cedo eu ia até a cidade mais próxima. Comprava pão fresco, leite, umas coisas simples. Conversava com o seu Antônio, dono da padaria, e sempre tinha uma história boa para contar. Meu celular continuava recebendo mensagens, mas eu não respondia, só olhava de vez em quando para saber que tipo de tempestade estava se formando. No dia 27 de dezembro, uma quinta-feira, recebi uma ligação do Rafael. Dessa vez atendi. Pai. Oi, Rafael. Pai, a gente precisa conversar sério. Onde você está? Estou na chácara. Sozinho? Desde quando? Desde o Natal. Ouvi ele suspirar do outro lado. Pai, que história é essa de cancelar a festa de Ano Novo? Todo mundo estava contando com isso. Os meninos estão perguntando pelo avô. A gente combinou, pai. Vocês também tinham combinado o Natal comigo, Rafael. E adiantaram sem me avisar. Pai, já expliquei isso, foi uma questão de logística. Todo mundo tinha compromisso. Todo mundo menos eu, né? Silêncio. Olha, pai. A voz dele mudou. Ficou tensa. Eu também estou ligando por outro motivo. A mensalidade da escola do Lucas não caiu na conta da minha esposa esse mês. Você esqueceu de fazer a transferência? Respirei fundo. Não esqueci, Rafael. Eu cancelei. Como assim cancelou? Cancelei todas as transferências automáticas que eu fazia para você, para Beatriz e para o Marcelo. A partir de janeiro, vocês vão ter que se virar sozinhos. Pai, você não pode fazer isso. Posso sim, e já fiz. Mas eu conto com esse dinheiro. A parcela do apartamento, a escola do Lucas, o... Rafael, você tem 32 anos. É formado, tem um emprego. Sempre foi sua responsabilidade cuidar da sua família. Eu só estava ajudando. Mas ajuda não é obrigação. Pai, isso é vingança porque a gente adiantou o Natal? Não, filho. Isso é consequência. Porque vocês disseram que eu nunca ajudava em nada, então agora eu realmente não vou ajudar. E vocês vão descobrir a diferença. Desliguei. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de algo que eu não conseguia nomear. Talvez fosse libertação. Talvez fosse tristeza. Talvez fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Uma hora depois, a Beatriz ligou, e ela não estava calma. Pai, o que você fez? Oi, Beatriz. Não me vem com oi, Beatriz. O Rafael acabou de me contar. Você cancelou as transferências? Sério mesmo? Cancelei. Pai, eu tenho contas para pagar. O aluguel do escritório, o convênio médico da Sofia, a... Beatriz, você é advogada, tem seu próprio escritório, sempre foi capaz de se sustentar. Mas eu conto com essa ajuda. Eu sei. Mas ajuda não é direito adquirido. Pai, isso é ridículo. Você está fazendo pirraça porque a gente fez um Natal mais cedo? Beatriz, me escuta com atenção. Eu nunca cobrei nada de vocês. Nunca. Paguei faculdade, dei entrada em carro, avalicei apartamento, paguei escola dos meus netos. Fiz tudo isso porque eu queria. Porque eu amo vocês. Mas vocês viraram e disseram que eu nunca ajudava. Então agora eu vou parar de ajudar de verdade. E quando vocês começarem a sentir o peso das contas, talvez entendam o que eu fazia. Pai, e outra coisa, Beatriz. A festa de Ano Novo está cancelada. Não vou receber ninguém na chácara. Mas, pai... Tchau, filha. Desliguei antes que ela pudesse responder. O dia virou noite. Fiquei sentado na varanda ouvindo o som dos grilos. O lago refletia a lua cheia. Tinha uma paz estranha naquele lugar. Uma paz que eu não sentia há anos. No dia seguinte, 28 de dezembro, quem ligou foi o Marcelo. O caçula. O mais solto, o mais tranquilão. Mas dessa vez a voz dele não estava tranquila. Pai, sério mesmo isso que você está fazendo? Marcelo. Cara, você está cancelando tudo? As transferências, a festa? Tudo? Sim. Por quê, pai? Essa pergunta me pegou de surpresa, porque era a primeira vez que um deles perguntava por quê de verdade. Não em tom de acusação, mas em tom de confusão. Porque eu estou cansado, Marcelo. Cansado de quê? De ser tratado como se eu não existisse. Houve um silêncio longo. Pai, eu não sabia que você se sentia assim. Vocês não perguntaram. Mas a gente sempre achou que você estava de boa. Sempre te vimos como um cara forte, sabe? Que não se abalava com essas coisas. Marcelo, eu sou forte, mas não sou de ferro. E tem uma diferença entre ser forte e ser ignorado. Ele ficou quieto do outro lado.
Ouvi uma respiração pesada. Pai, eu sei que a gente vacilou, eu sei. Mas não precisava cancelar tudo, né? A festa de Ano Novo. Os primos iam, os amigos. Era importante para todo mundo. Era importante para todo mundo menos para mim, Marcelo. Porque ninguém perguntou se eu queria fazer. Só assumiram que eu ia fazer, como sempre. E agora, pai? O que acontece agora? Agora vocês vão viver sem a minha ajuda financeira. Vão pagar as próprias contas. Vão se virar. E quem sabe, no meio disso tudo, vocês entendam o valor do que eu fazia. Marcelo ficou em silêncio. Depois, com a voz mais baixa, disse: Tá, pai. Eu entendo. E desculpa. Foi a primeira vez que um deles pediu desculpa. Obrigado, Marcelo. Mas, pai, você vai voltar para casa? Vai passar o Ano Novo sozinho aí na chácara? Vou. Sozinho mesmo? Sozinho. Ele suspirou. Tá bom, pai. Se cuida. E desligou. Fiquei ali segurando o telefone. A palavra desculpa ecoava na minha cabeça. Era pequena, mas era alguma coisa. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem da Cláudia. Ela não ligava mais diretamente para mim. Preferia mandar mensagens longas, cheias de argumentos e acusações. Cláudia: José, você está agindo como uma criança. Os meninos dependem de você. A família depende de você. E você simplesmente sumiu, cancelou tudo, cortou o dinheiro. Isso não é comportamento de pai. Isso é egoísmo puro. Você está machucando seus filhos por causa de uma festa de Natal que foi remarcada. Cresce, José. Li a mensagem 3 vezes. E pela primeira vez em 10 anos, eu respondi para Cláudia, mas não com raiva, com clareza. José Roberto: Cláudia, eu criei meus filhos. Paguei tudo sozinho enquanto você destruía nosso casamento. Continuei ajudando depois do divórcio. E nunca cobrei nada. Mas ser pai não é ser banco. E ser família não é só receber. Vocês vão aprender isso agora. E eu não vou voltar atrás. Bloqueei o número dela logo em seguida. Deitei no sofá e fechei os olhos. Pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. E enquanto José Roberto encontrava sua paz, seus filhos começavam a sentir o peso das consequências que ele tinha prometido. Era dia 30 de dezembro, véspera do Ano Novo, e a vida dos meus filhos estava começando a desmoronar. Eu soube disso porque a dona Irene me ligou pela manhã. Ela tinha ido almoçar na casa da Beatriz, minha filha, e tinha visto o estado das coisas. José, eu preciso te contar o que está acontecendo. A voz dela estava preocupada. O que foi, dona Irene? A Beatriz está desesperada. O escritório dela está com 3 meses de aluguel atrasado. Ela contava com o dinheiro que você mandava para cobrir parte das despesas. E agora, sem isso, ela não sabe como vai pagar. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. E o Rafael, ela continuou. A escola do Lucas mandou uma notificação dizendo que se a mensalidade de dezembro não for paga até o dia 2 de janeiro, o menino não vai poder voltar às aulas. Dona Irene, eu não estou fazendo isso para machucar os netos. Eu sei, José, eu sei. Mas as crianças acabam sentindo de qualquer jeito. Ela estava certa. Mas eu também sabia que se eu voltasse atrás agora, nada ia mudar. Meus filhos iam continuar me tratando como banco. E o Marcelo? Perguntei. O Marcelo. Ele está bem até. É o único que parece ter entendido um pouco. Mas ele está sendo pressionado pelos irmãos para te convencer a voltar com as transferências. Eu não vou voltar, dona Irene. Eu sei. E eu acho que você está certo, mas se prepare, porque eles vão vir atrás de você. Agradeci e desliguei. Passei o dia andando pela chácara. O calor estava forte. O sol de dezembro batia forte no gramado. Reguei as plantas. Consertei a cerca que estava caindo perto do lago. Dei comida para os peixes. Trabalho manual sempre me acalmou. Por volta das 4 da tarde, ouvi o barulho de um carro. Levantei os olhos e vi uma Hilux prata entrando pelo portão. Reconheci na hora. Era a caminhonete do Rafael. Meu coração acelerou, mas eu não ia correr. Fiquei onde estava, ao lado da cerca, com o martelo na mão. A Hilux parou perto da casa. A porta se abriu. Rafael desceu. Ele estava com uma bermuda, camiseta e chinelo. A esposa dele, Carolina, desceu do outro lado. E no banco de trás o Lucas, meu neto de 5 anos. Rafael caminhou até mim. O rosto dele estava tenso. Pai, Rafael. Ficamos nos encarando.
Dois homens que se pareciam muito fisicamente, mas que naquele momento estavam em mundos diferentes. Vim conversar, ele disse. Tá bom, vamos sentar na varanda. Caminhamos até lá. Carolina ficou no carro com o Lucas. Ela me cumprimentou de longe, com um aceno sem emoção. Sentamos. Eu de um lado, Rafael do outro. Pai, eu preciso que você volte com as transferências. Não vou voltar, Rafael. Pai, eu preciso. A mensalidade do Lucas está atrasada. Se eu não pagar até dia 2, ele não volta para a escola. Então pague. Com que dinheiro, pai? Meu salário já está todo comprometido. Rafael, você ganha R$ 8.000 por mês. É um salário bom. Mas eu tenho a parcela do apartamento, 1.800. Tenho o condomínio, 500. Tenho o IPTU parcelado, 250. Tenho o convênio médico, 700. Tem a escola do Lucas, 1.200. Tem a prestação da Hilux, 2.500. Tem as contas de luz, água, internet e mercado. Pai, sobra quase nada. Eu escutei tudo em silêncio, e quando ele terminou, eu respondi. E você acha que eu não sei disso? Rafael, eu sempre soube das suas contas. Eu te ajudava porque você é meu filho, mas você comprou uma Hilux de R$ 160 mil. Você mora num apartamento de R$ 500.000. Você colocou seu filho numa escola particular que custa quase 15 mil por ano. Essas foram escolhas suas. Mas você sempre ajudou. E você sempre achou que isso ia durar para sempre? Ele ficou vermelho. Pai, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Rafael? Não é justo adiantar o Natal sem me avisar. Não é justo dizer que eu nunca ajudei quando eu passei os últimos 7 anos pagando suas contas. Não é justo você me tratar como banco e não como pai. Eu nunca te tratei como banco. Tratou sim. Todos vocês trataram. E a prova disso é que a única vez que você veio aqui foi para pedir dinheiro. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Ficamos em silêncio. O vento balançava as árvores ao redor. No carro, Lucas estava mexendo no celular, inocente, alheio a tudo. E agora, pai? Rafael perguntou mais baixo. O que eu faço? Você corta gastos. Vende a Hilux e compra um carro mais barato. Tira o Lucas da escola cara e coloca numa mais acessível. Para de viver acima das suas possibilidades. E aprende a se virar. Pai, ou você acha que eu sempre tive dinheiro? Rafael, eu vim de baixo. Construí tudo sozinho. Meu pai era pedreiro. Minha mãe era costureira. Eu comecei vendendo cimento de porta em porta. E hoje eu tenho uma empresa. Porque eu aprendi a me virar. E você também precisa aprender. Ele baixou a cabeça. Eu não sei se consigo. Você consegue. Você só está acostumado com ajuda. Rafael se levantou. Ele parecia menor de alguma forma. Como se tivesse percebido algo que nunca tinha percebido antes. Tá bom, pai, eu vou tentar. Ele caminhou até a Hilux. Antes de entrar, virou para mim. E a festa de Ano Novo? Você não vai mudar de ideia? Não vou. Ele assentiu e entrou no carro. A Hilux deu a ré e foi embora. Fiquei olhando até ela sumir na estrada. Voltei para dentro da casa e sentei no sofá. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Beatriz. Beatriz. Pai, o escritório vai fechar. Eu não consigo pagar o aluguel. Vou ter que trabalhar de casa. Isso vai acabar com a minha carreira. Li a mensagem e não respondi, porque responder ia significar voltar atrás. E eu não podia fazer isso. Naquela noite, véspera de Ano Novo, sentei na varanda com um copo de suco de maracujá. O céu estava limpo. As estrelas brilhavam forte. Ao longe, já dava para ouvir alguns fogos sendo soltos. Pensei nos meus filhos. Pensei nos netos. Pensei em como a vida tinha me levado até aquele ponto. E pela primeira vez, me perguntei se eu estava fazendo a coisa certa. Mas antes que a dúvida me consumisse, lembrei das palavras da dona Irene. Eles precisam aprender. E você está ensinando. Fechei os olhos e respirei fundo. E enquanto José Roberto passava a virada do ano sozinho, seus filhos enfrentavam o primeiro Réveillon sem luxo, sem festa e sem o pai que sempre organizava tudo. Era 31 de dezembro de 2024, o último dia do ano, e eu estava sozinho. Acordei com o canto dos pássaros. O sol já estava alto quando abri os olhos. Tinha dormido até mais tarde, coisa rara para mim. Me levantei devagar, preparei um café e sentei na varanda. O dia estava quente.
mas tinha uma brisa boa vindo do lago. Olhei para o meu celular. Nenhuma mensagem nova, nenhuma ligação. Nada. Meus filhos tinham desistido de tentar me convencer. Passei a manhã organizando a casa. Limpei, arrumei, coloquei algumas roupas para lavar. Por volta do meio-dia, fui até a cidade comprar algumas coisas para janta. Passei na padaria do seu Antônio. José, vai passar o Réveillon na chácara? Ele perguntou enquanto embrulhava o pão. Vou sim, seu Antônio. Sozinho? Sozinho. Ele me olhou com aquela cara de quem queria dizer algo, mas não sabia se devia. Depois suspirou. Sabe, José, às vezes a gente precisa de solidão para entender as coisas. Minha esposa morreu há 5 anos. No primeiro ano novo sozinho, eu achei que ia enlouquecer. Mas depois percebi que tinha uma paz naquele silêncio. Uma paz que eu não tinha há anos. Sorri para ele. É exatamente isso que eu tô sentindo, seu Antônio. Então aproveita. E feliz ano novo, meu amigo. Feliz ano novo. Voltei para a chácara. Passei a tarde lendo. Tinha um livro velho na estante, uma biografia do Santos Dumont, que eu nunca tinha terminado. Sentei na rede que ficava embaixo de uma árvore e li por horas. Quando o sol começou a se pôr, por volta das 6 da tarde, fui preparar minha janta. Nada demais. Um arroz, um frango grelhado, uma salada simples. Coloquei uma toalha limpa na mesa da varanda e jantei ali, ouvindo o som da natureza. Enquanto comia, pensei em como aquela mesa sempre tinha sido cheia. Rafael, Beatriz, Marcelo, os netos, amigos. Todo ano novo era assim. Gente rindo, música tocando, churrasco na brasa, fogos. Era tradição. Mas tradição, eu percebi, só faz sentido quando as pessoas valorizam. Terminei de jantar e lavei a louça. Por volta das 8 da noite, sentei na varanda com um copo de vinho. Não sou muito de beber, mas era véspera de ano novo. Merecia um brinde, mesmo que sozinho. Foi aí que ouvi o barulho de um carro novamente. Estranhei. Não estava esperando ninguém. Me levantei e caminhei até a frente da casa. Era o mesmo Fiat Uno branco da Dona Irene. Ela estacionou e desceu com uma sacola. Dona Irene, de novo? Perguntei sorrindo. José Roberto, você não acha mesmo que eu ia deixar você passar a virada sozinho, né? Senti meu peito apertar. A senhora não precisava... Precisava sim. Ela caminhou até mim e me entregou a sacola. Trouxe rabanada, que eu sei que você gosta, e um espumante, pra gente brindar à meia-noite. Entramos juntos. Ela sentou na varanda e ficamos conversando. Ela contou sobre como era o ano novo quando ela era jovem, na década de 60, em Curitiba. Falou do marido, de como eles sempre faziam uma festa simples em casa. Sabe, José, a gente acha que felicidade é festa grande, muita gente, muito barulho. Mas às vezes, felicidade é uma conversa boa numa varanda, um copo de vinho e a companhia certa. Eu concordei. Dona Irene, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora acha que eu fiz a coisa certa? Cortando a ajuda, cancelando a festa? Tudo isso? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. José, eu acho que você fez o necessário. Seus filhos estavam te usando. E você deixava. Não por fraqueza, mas por amor. Mas amor que não ensina não é amor completo. É carinho mal direcionado. Mas e se eles nunca entenderem? E se eu perder meus filhos por causa disso? Se você perder seus filhos porque parou de pagar as contas deles, então você nunca teve seus filhos de verdade. Você tinha clientes. Aquilo me atingiu como um soco. Ficamos em silêncio. O tempo passou. Por volta das 11 da noite, a Dona Irene sugeriu que a gente ligasse a TV para acompanhar a contagem regressiva. Ligamos. Tinha um show ao vivo em Copacabana. Milhões de pessoas na praia, pulando, cantando, esperando a virada. Era bonito. E, ao mesmo tempo, doía. Você se arrepende de estar aqui? Ela perguntou. Não. Respondi, honesto. Eu só gostaria que as coisas fossem diferentes. Eu sei, mas talvez daqui a um ano elas sejam. Às 23h50, ela abriu o espumante. Serviu 2 copos. Vamos fazer um brinde antes da meia-noite, ela disse. Um brinde a quê? A recomeços, a limites, a dignidade. Brindamos. O espumante estava gelado, gostoso. Ficamos ali, na varanda, esperando a meia-noite. A TV mostrava a multidão cantando, gritando. Faltavam 5 minutos. Foi então que meu celular vibrou. Uma mensagem. Era do Marcelo. Marcelo. Pai,
Feliz Ano Novo. Eu sei que você tá aí sozinho, e eu queria que soubesse que eu entendi. Eu entendi tudo. Me desculpa por tudo. Senti os olhos arderem. Mostrei a mensagem para Dona Irene. Viu? Ela disse sorrindo. Já começou. Faltava 1 minuto para meia-noite. A contagem regressiva começou na TV. 10, 9, 8... Levantei da cadeira. 7, 6, 5... Dona Irene levantou também. 4, 3, 2, 1... Feliz Ano Novo. Demos um abraço apertado. Ao longe, na cidade, os fogos começaram a subir. Coloridos, barulhentos, bonitos. Ficamos ali, na varanda, assistindo. E pela primeira vez em muito tempo eu senti esperança. José Roberto tinha passado a virada sozinho, mas algo estava começando a mudar. E o que ele não sabia é que janeiro traria revelações que mudariam tudo. Janeiro chegou com calor. Aquele calor típico do Paraná, úmido e pesado. Eu tinha voltado para Curitiba no dia 2. A chácara tinha sido meu refúgio, mas eu não podia ficar lá para sempre. Tinha a empresa para cuidar, contas para pagar, vida para tocar. A casa na cidade estava silenciosa. Arrumei minhas coisas, liguei os ventiladores e voltei à rotina. Mas a rotina agora era diferente. Não tinha mais transferências para fazer para os filhos. Não tinha mais mensagens perguntando: pai, pode me ajudar com isso? Ou, pai, preciso de um adiantamento. Tinha silêncio. E silêncio, descobri, pode ser libertador. No dia 5 de janeiro, recebi uma ligação do meu contador, Sérgio. José, preciso te atualizar sobre as contas. Pode falar. As transferências automáticas foram canceladas como você pediu. Nenhum centavo saiu da sua conta para os seus filhos desde dezembro. E, bem, o Rafael tentou falar comigo. Disse que era urgente. O que ele queria? Queria saber se eu podia liberar só essa vez a transferência da mensalidade da escola do neto. Eu disse que não podia fazer nada sem sua autorização. E o que ele disse? Ficou nervoso. Disse que você estava sendo vingativo. Eu não respondi nada. Respirei fundo. Obrigado, Sérgio. Continue assim. Qualquer coisa que eles tentem, você me avisa antes. Pode deixar. Desliguei e fiquei pensando. Rafael estava sentindo. Beatriz também. Marcelo era o único que tinha me mandado mensagem no Ano Novo. E isso significava alguma coisa. Alguns dias depois, no dia 8, recebi uma visita inesperada. Era a Carolina, esposa do Rafael, com o Lucas, meu neto. Abri a porta e me surpreendi. Carolina? Oi, seu José. Ela estava com o rosto cansado. Posso entrar? Claro, entra. Eles entraram. Lucas correu até mim e me abraçou. Vô. Peguei ele no colo. O cheiro de criança, aquele cheiro de shampoo infantil, me deixou emocionado. E aí, campeão? Tá com saudade do vô? Tô. Cadê a chácara? A gente não vai mais lá? Olhei para Carolina. Ela desviou o olhar. A gente vai, sim. Só não agora. Respondi, segurando a emoção. Coloquei Lucas no chão. Ele foi brincar na sala com os brinquedos velhos que eu tinha guardado. Carolina sentou no sofá. Eu sentei na poltrona em frente. Seu José, eu vim aqui porque eu preciso conversar com o senhor. Tá tudo bem? Ela respirou fundo. Não, não está. O Rafael tá desesperado. A gente teve que tirar o Lucas da escola particular. Colocamos ele numa municipal perto de casa. Ele chorou porque perdeu os amigos. E... Ela pausou, a voz embargada. E o Rafael vendeu a Hilux. Fiquei em silêncio. Ele vendeu por menos do que valia. Tava precisando de dinheiro rápido. Comprou um Gol 2015 usado. Ele tá muito mal, seu José. Carolina, eu sei que tudo isso é difícil, mas eu sei o que o senhor vai dizer, que foi escolha nossa, que a gente vivia acima das possibilidades. E o senhor tá certo. Aquilo me pegou de surpresa. O senhor tá certo. Ela repetiu. Eu nunca parei para pensar nisso. Mas o Rafael sempre soube que podia contar com o senhor. Então a gente fazia planos baseados nisso. E foi errado. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Eu vim aqui pedir desculpas. Não pelo Rafael, mas por mim. Porque eu também contribuí para isso. Eu também achei que o senhor tinha a obrigação de ajudar para sempre. Senti meu peito apertar. Carolina? E sobre o Natal? Eu não sabia que o senhor não tinha sido avisado. Eu juro. Quando eu descobri, briguei com o Rafael. Mas ele disse que foi decisão de todos,
que a Cláudia convenceu eles de que o senhor ia entender. E vocês acreditaram? A gente foi covarde. E eu sinto muito. Ficamos em silêncio. Na sala, Lucas brincava, alheio a tudo. Carolina, eu não cortei a ajuda para punir vocês. Eu cortei porque vocês precisavam aprender. Eu sei. E a gente tá aprendendo. Do jeito difícil, mas tá. Ela se levantou. Eu vou embora. Só queria que o senhor soubesse que pelo menos uma pessoa da família entendeu. Ela chamou Lucas. Eles foram até a porta. Antes de sair, Carolina se virou. O Rafael tá com vergonha de vir aqui. Mas ele vai, quando ele juntar coragem. Eles foram embora. Fiquei ali na sala vazia, processando tudo. Carolina tinha entendido. Marcelo tinha pedido desculpas, mas Rafael e Beatriz ainda estavam presos no orgulho. Alguns dias depois, no dia 12 de janeiro, recebi uma mensagem da Beatriz. Beatriz, pai, fechei o escritório. Vou trabalhar de casa por enquanto. Perdi 3 clientes grandes porque não consegui manter a estrutura. Espero que você esteja feliz. Aquela última frase doeu, mas eu não respondi. No dia seguinte, Dona Irene me ligou. José, você precisa saber de uma coisa. O que foi? A Cláudia está espalhando para todo mundo que você abandonou os filhos, que você cortou todo o apoio por causa de uma besteira do Natal. Ela está te pintando como vilão. Eu esperava isso dela. Mas tem mais. Ela está pressionando os meninos para pedirem pensão retroativa, dizendo que você tem obrigação legal de ajudar os netos. Aquilo me irritou. Dona Irene, meus netos não são filhos menores meus. Eu não tenho obrigação legal nenhuma. Eu sei, mas ela está colocando essa ideia na cabeça deles. E a Beatriz está considerando. Fechei os olhos. Obrigado por me avisar, Dona Irene. José, se cuida. As coisas vão ficar piores antes de melhorar. Desliguei e fiquei olhando para o teto. Cláudia estava fazendo o que sempre fez, manipulando. E eu sabia que a tempestade ainda não tinha passado, mas uma coisa era certa. Eu não ia voltar atrás. José Roberto estava firme na sua decisão. Mas o que ele não esperava é que a própria ex-sogra seria a chave para a maior reviravolta de todas. Era dia 18 de janeiro. Uma quinta-feira quente e abafada. Curitiba estava insuportável, com aquele calor úmido que gruda na pele. Eu estava em casa, trabalhando no computador, quando recebi uma ligação da Dona Irene. José, você pode vir almoçar aqui em casa domingo? Estranhei. Dona Irene morava num apartamento pequeno no bairro Água Verde, perto do centro. Ela raramente chamava alguém para almoçar. Claro, Dona Irene, mas tem algum motivo especial? Tem. Mas eu prefiro te contar pessoalmente. Fiquei curioso, mas não insisti. Combinamos que eu ia lá no domingo ao meio-dia. Os dias passaram devagar. Continuei recebendo mensagens dos filhos, mas eram mensagens frias, distantes. Beatriz mal falava comigo. Rafael também não. Só o Marcelo mandava mensagens de vez em quando perguntando como eu estava. No sábado à noite, véspera do almoço, recebi uma ligação do Marcelo. Pai, posso ir aí em casa amanhã? Amanhã eu vou almoçar na casa da Dona Irene. Mas você pode vir aqui de manhã se quiser. Tá bom. Vou aí umas 10. Desliguei. Tinha algo diferente na voz dele. Uma seriedade que não era comum no Marcelo, sempre tão descontraído. No domingo de manhã, ele apareceu pontualmente às 10. Estava de bermuda, camiseta e boné. Entrou e sentou no sofá. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Ele tirou o boné, passou a mão no cabelo e respirou fundo. Eu descobri uma coisa sobre a mãe. Meu coração acelerou. Sobre a Cláudia? Pai, a mãe não tá bem financeiramente. E ela estava usando o dinheiro que o senhor mandava pra gente para pagar as coisas dela. Fiquei paralisado. Como assim? O senhor lembra que mandava R$1.000 por mês para a conta da Beatriz, 2.000 para o Rafael e 1.500 para mim? Lembro. Pois é. A mãe convenceu o Rafael e a Beatriz a passarem R$500 por mês para ela. Ela dizia que estava precisando. E eles passavam. Fiquei sem palavras. Pai, o senhor estava indiretamente sustentando a mãe também. E ela sabia disso. Senti uma raiva subir. Mas não era raiva explosiva, era raiva fria, calculada. E por que você está me contando isso agora? Porque eu achei errado. Sempre achei. Mas eu era o caçula, sabe? Ninguém me levava a sério. Mas agora que o senhor cortou as transferências, a mãe está desesperada. Ela está pressionando o Rafael e a Beatriz para processarem o senhor. Processar por quê?
Ela inventou uma história de que o senhor tem obrigação de ajudar os netos e que, como o senhor era ausente emocionalmente, eles têm direito a uma compensação financeira. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Marcelo, seu irmão e sua irmã estão considerando isso? A Beatriz tá. O Rafael não sei. Mas, pai, eu não vou fazer parte disso. Eu queria que o senhor soubesse a verdade. Levantei do sofá e fui até a janela. Olhei para a rua. Famílias passeando, crianças brincando. Vida normal. Enquanto a minha estava desmoronando de um jeito que eu nunca imaginei. Obrigado por me contar, Marcelo. De nada, pai, e desculpa de novo. Por tudo. Ele foi embora. Fiquei ali, processando tudo. Cláudia estava por trás de tudo. Desde o começo, ela tinha manipulado os filhos para me tirar do Natal. E agora estava manipulando eles de novo. Ao meio-dia fui para o apartamento da dona Irene. Ela morava no 3º andar de um prédio antigo, mas bem cuidado. Toquei a campainha. Ela abriu a porta com um sorriso. José, entra. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Cheiro de comida caseira tomava conta. Ela tinha feito um frango ensopado, arroz, feijão, salada e farofa. Dona Irene, a senhora não precisava ter trabalhado tanto. Precisava sim. Senta. Sentamos à mesa. Almoçamos conversando sobre amenidades. Mas eu percebia que ela estava enrolando. Tinha algo que ela queria dizer, mas estava esperando o momento certo. Depois do almoço, ela fez um café e serviu na sala. Sentamos no sofá. José, eu te chamei aqui porque eu preciso te contar algo muito importante. Eu tô ouvindo. Ela respirou fundo. Eu vou dar um jeito de reunir meus netos, todos eles. O Rafael, a Beatriz, o Marcelo, e a Cláudia e a Vânia também. Vou marcar um almoço aqui. E eu vou contar a verdade. A verdade sobre o quê? Sobre quem realmente sustentou essa família todos esses anos. Sobre como você foi tratado. Sobre como a Cláudia manipulou todos eles. Dona Irene, a senhora não precisa fazer isso. Preciso sim, porque eu tô cansada. Cansada de ver minha filha destruindo vidas. Ela destruiu você. Quase destruiu os próprios filhos dela. E eu não vou deixar que ela continue fazendo isso. Fiquei em silêncio. Quando vai ser esse almoço? Semana que vem. Domingo, dia 26. E eu quero que você venha. Eu? Você. Porque eles precisam te ouvir. E eu vou garantir que eles ouçam. Saí de lá com o coração apertado. Uma semana. Faltava uma semana para tudo vir à tona. Nos dias seguintes, Dona Irene mandou mensagens para os netos e para Cláudia. Dizia que ia fazer um almoço de família, que era importante que todos estivessem lá, e que tinha uma coisa para anunciar. Todos confirmaram presença, menos eu, porque ninguém sabia que eu ia estar lá. No sábado, véspera do almoço, Dona Irene me ligou. José, amanhã vai ser pesado. Prepara o coração, mas confia em mim. Eu confio, Dona Irene. E José, seja forte, porque você vai precisar. Desliguei e olhei para o calendário. 26 de janeiro de 2025. O dia que tudo ia mudar. José Roberto não sabia, mas o almoço de Dona Irene seria o divisor de águas que ele tanto precisava. E o que ela revelaria chocaria toda a família. Era domingo, 26 de janeiro de 2025. Acordei cedo, com o estômago embrulhado. Não tinha dormido direito. Ficava pensando no que ia acontecer naquele almoço. Dona Irene tinha pedido que eu chegasse por volta das 2 da tarde, 1 hora depois de todos os outros. Ela queria garantir que todo mundo estivesse lá antes de me apresentar. Tomei banho, coloquei uma roupa simples, calça jeans e camisa polo clara, e fiquei esperando. O relógio parecia não andar. Cada minuto era uma eternidade. Às 2 em ponto, peguei o carro e dirigi até o apartamento dela. O trânsito estava tranquilo. Domingo de calor, a maioria das pessoas estava em casa ou nos parques. Cheguei no prédio, estacionei e fiquei no carro por alguns minutos, respirando fundo. Meu celular vibrou. Era Dona Irene. Dona Irene, sobe. Todos estão aqui. Saí do carro e entrei no prédio. Subi as escadas devagar. Cada degrau parecia pesar toneladas. Cheguei no 3º andar e parei em frente à porta do apartamento dela. Toquei a campainha. Dona Irene abriu. Ela estava séria, mas deu um sorriso pequeno para mim. Entra, José. Entrei. E ali, na sala pequena, estavam todos. Rafael no sofá, ao lado da esposa Carolina.
Beatriz na poltrona, ao lado do marido Rodrigo, Marcelo sentado no chão, encostado na parede, e na mesa da cozinha, Cláudia e Vânia, a irmã dela. O silêncio foi absoluto quando eu entrei. Rafael foi o primeiro a reagir. Pai, o que você está fazendo aqui? Eu chamei ele. Dona Irene respondeu antes de mim. Sentem todos, vamos conversar. Mãe, que história é essa? Cláudia se levantou irritada. Você me chamou aqui para uma emboscada? Senta, Cláudia. A voz da Dona Irene saiu firme. E você também, Vânia. Todos vão ficar e vão me ouvir. Tem algo na voz de uma mãe idosa que faz até adultos obedecerem. Cláudia resmungou, mas sentou. Vânia também. Dona Irene foi até o centro da sala e ficou de pé. Eu chamei todos vocês aqui porque eu tô cansada. Cansada de ver minha filha destruir vidas. E cansada de ver meus netos seguindo o mesmo caminho. Mãe, Cláudia começou, mas Dona Irene levantou a mão. Eu não terminei. Vocês vão me ouvir até o final. Ela respirou fundo e começou. Há 10 anos, a Cláudia traiu o José Roberto, com um homem que trabalhava na mesma empresa que ela. Eu soube disso porque ela me contou. E eu implorei para ela não fazer aquilo. Mas ela fez mesmo assim. Ela destruiu o casamento dela. E quando o José descobriu e pediu o divórcio, ela virou a vítima. Cláudia ficou vermelha. Mãe, isso foi há muito tempo. Não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, Dona Irene gritou. E eu nunca tinha visto ela gritar. Porque você nunca parou de manipular. Você manipulou seus filhos para acreditarem que o pai deles era o culpado. Você plantou na cabeça deles que o José era ausente, que ele não ajudava, que ele não se importava. Rafael, Beatriz e Marcelo olharam para Cláudia. E vocês três? Dona Irene se virou para os netos. Vocês acreditaram, sem questionar, sem perguntar. Vocês simplesmente aceitaram a versão da mãe de vocês e viraram as costas para o pai de vocês. Vó... Beatriz começou, mas a voz dela saiu fraca. Eu não terminei, Beatriz. Dona Irene pegou uma pasta que estava em cima da mesinha de centro. Ela abriu e tirou alguns papéis de lá. José, me empresta aquela planilha que você me mostrou? Eu tinha levado a planilha das despesas que tive com os filhos. Tirei do bolso e entreguei para ela. Ela colocou os papéis na mesa de centro. Isso aqui é a prova de tudo que o José Roberto fez por vocês nos últimos 7 anos. 400 mil reais. 400. Faculdade, carro, entrada de apartamento, escola dos netos, dinheiro para emergências. Tudo isso ele pagou. Rafael levantou e pegou os papéis. Ele leu em silêncio. O rosto dele mudou. Foi ficando pálido. E sabe o que vocês fizeram? Dona Irene continuou. Vocês adiantaram o Natal sem avisar ele. Disseram que ele nunca ajudava. E quando ele finalmente colocou um limite, vocês o chamaram de egoísta. Beatriz começou a chorar, mas não disse nada. E tem mais. Dona Irene olhou para Cláudia. Conta para eles, Cláudia. Conta para eles como você pegava parte do dinheiro que o José mandava. Cláudia empalideceu. Eu não... Não minta. Dona Irene bateu a mão na mesa. O Marcelo me contou. Você recebia 500 reais por mês do Rafael e 500 da Beatriz. Dinheiro que o José mandava para eles. Você estava usando o homem que você traiu para se sustentar. O silêncio na sala era sepulcral. Rafael se virou lentamente para a mãe dele. Mãe, isso é verdade? Cláudia não respondeu. Só baixou a cabeça. É verdade? Rafael gritou. Eu precisava, Rafael. Eu estava com dívidas e... Você mentiu pra gente. Beatriz levantou, chorando. Você disse que o pai era ausente, que ele nunca ajudava e a gente acreditou. Cláudia tentou se explicar, mas Vânia, a irmã dela, também se levantou. Eu não vou ficar aqui para ouvir isso. Vamos embora, Cláudia. Mas Cláudia não se moveu. Ela estava em choque. Dona Irene se virou para mim. José, você quer falar alguma coisa? Eu tinha preparado um discurso, tinha ensaiado palavras duras, mas quando abri a boca, o que saiu foi diferente. Eu só queria ser pai. Minha voz saiu baixa. Eu só queria estar presente, mas vocês tiraram isso de mim. E quando eu tentei me defender, vocês me acusaram de vingativo. Rafael soltou os papéis e sentou no chão, com a cabeça entre as mãos. Pai, Deixa eu terminar, Rafael. Eu levantei a mão. Eu cortei o dinheiro não para punir vocês, mas porque vocês precisavam aprender. Precisavam entender que respeito não se compra. E família não é só receber, é também dar.
Beatriz veio até mim chorando. Pai, me desculpa. Me desculpa muito. Ela me abraçou e eu abracei de volta. Senti a ficha caindo, a dor saindo, a raiva se dissolvendo. Marcelo veio também. E Rafael, depois de alguns segundos, veio. Os três me abraçaram. E eu chorei. Chorei de alívio, de dor, de tudo junto. Cláudia se levantou e tentou sair, mas Dona Irene bloqueou a porta. Você vai ficar e vai pedir desculpas. Mãe, Pede desculpas. Cláudia olhou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos. José, sinto muito. Não era um pedido de desculpas sincero, mas era o máximo que ela conseguia dar. Eu só assenti. Ela saiu, junto com Vânia, e o apartamento ficou em silêncio novamente. José Roberto tinha finalmente visto a verdade vir à tona, mas o caminho de volta ainda seria longo. Passaram-se 3 semanas desde o almoço na casa da Dona Irene. 3 semanas de conversas difíceis, lágrimas, pedidos de desculpas e tentativas de reconstrução. Era dia 16 de fevereiro, uma segunda-feira. Eu estava na chácara, mas dessa vez não estava sozinho. Rafael, Beatriz e Marcelo estavam comigo, e os netos também. Lucas e Sofia corriam pelo gramado, rindo, brincando como crianças devem brincar. Estávamos reformando a cerca que eu tinha começado a consertar em dezembro, mas agora tinha ajuda. Rafael segurava as tábuas, Marcelo pregava, Beatriz passava tinta. Era trabalho simples, mas significava muito. Pai, essa tábua tá boa aqui? Rafael perguntou. Tá sim, pode pregar. Trabalhamos em silêncio por alguns minutos, mas era um silêncio confortável, não pesado como antes. Pai, Beatriz parou de pintar e me olhou. Eu queria te agradecer por não ter desistido da gente. Filha, eu nunca ia desistir de vocês, mas a gente merecia. Ela limpou uma lágrima. A gente te tratou tão mal, vocês erraram, mas eu também errei em muitas coisas. Talvez eu devesse ter colocado limites antes. Talvez eu devesse ter conversado mais com vocês sobre dinheiro, sobre responsabilidade. Não, pai. Rafael largou a tábua e veio até mim. O senhor fez tudo certo. A gente que não valorizou. Marcelo também parou o que estava fazendo. Pai, eu falei com um amigo meu que é psicólogo, e ele me disse que a gente tinha uma relação de dependência emocional e financeira com o senhor, e que isso não era saudável para ninguém. E o que você acha disso? Acho que ele tá certo. E por isso que eu tô tentando mudar. Consegui um freela novo, tô juntando dinheiro. Mês que vem vou alugar um AP sozinho. Sorri. Eu tô orgulhoso de você, Marcelo. Continuamos trabalhando até o sol começar a se pôr. Depois, nos sentamos na varanda. Carolina, esposa do Rafael, tinha preparado uns sanduíches. Comemos todos juntos, conversando, rindo. Lucas subiu no meu colo. Vô, a gente vai voltar sempre aqui? Vai sim, campeão. Sempre. Promete? Prometo. Beatriz me olhou. Tá, pai. Sobre a festa de Ano Novo. A gente queria saber se o senhor toparia fazer de novo esse ano. Mas do jeito certo, com o senhor no centro. Como sempre deveria ter sido. Senti meu peito apertar. Claro que eu topo. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinho na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. A lua cheia iluminava o lago. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Dona Irene. Dona Irene. José, como foi o dia com seus filhos? José Roberto. Foi bom, Dona Irene, muito bom. Obrigado por tudo. A senhora mudou tudo. Dona Irene. Eu não mudei nada, José. Eu só mostrei a verdade. Quem mudou foram eles, e você. Agora descansa. Você merece. Sorri e coloquei o celular no bolso. Levantei e caminhei até a beira do lago. As carpas nadavam tranquilas. A brisa da noite era fresca. Tinha sido uma jornada difícil, dolorosa, mas necessária. Porque às vezes, o amor verdadeiro exige firmeza, exige limites, exige que a gente diga não mesmo quando dói. E eu tinha feito isso, tinha colocado limites, tinha me respeitado, e no fim, tinha ensinado meus filhos o valor da gratidão, do respeito e da responsabilidade. Olhei para o céu e agradeci. Agradeci por ter tido força. Agradeci pela Dona Irene. Agradeci pela segunda chance que a vida tinha me dado. E pela primeira vez em meses, senti que estava completo. Não porque tinha minha família de volta, mas porque tinha me reencontrado. José Roberto reconstruiu sua família, não com dinheiro,
mas com limites, dignidade e amor verdadeiro. E essa é a maior herança que um pai pode deixar.